Bom, a cultivar de trigo MGS brilhante é uma alternativa viável, nutritiva e satisfatória para a produção de silagem durante o período da entre-safra do milho. Por isso, o EPAMIG e Emater, Minas Gerais, montaram unidades demonstrativas de trigo para alimentação de bovinos leiteiros. O intuito é obter novos dados sobre o desempenho do material em diferentes tipos de clima e solo do estado mineiro. E as empresas, então, montaram essas unidades demonstrativas em propriedades rurais nas regiões Sul, Sudoeste e Campos das Vertentes. Vamos saber mais detalhes sobre esse tema com o zootecnista e chefe da Assessoria de Negócios Agropecuários da EPAMIG, Clenderson Corradi. Oi, Clenderson, bom dia. Nos conte, como é que estão sendo avaliadas aí essas unidades demonstrativas, o que vocês já têm observado? Muito bom dia. Bom dia, Renato. Muito obrigado pelo convite. A MGS Brilhante, ela surgiu como uma alternativa na safrinha para aqueles produtores que plantam milho, para silagem. Então, nossos produtores de leite, aqui em Minas Gerais, geralmente eles colhem essa silagem, esse milho para silagem e aquela área fica descoberta. Então, a gente viu uma oportunidade do MGS Brilhante, que é um trigo de domínio da EPAMIG, que ele foi estudado para pesquisa para panificação, só que ele não foi muito bem para panificação, mas ele tem um alto potencial para a produção de silagem, porque ele não tem arista, que não fere o rumen do animal. Além disso, ele é de porte alto e produz bastante massa por hectare. Então, a partir desses estudos iniciais que a gente já fez, nós montamos essas unidades demonstrativas junto com o pessoal da Emater, com nossos colegas da Emater, para testar justamente no campo a aceitação desse material, e nós estamos com algumas pesquisas já em andamento e algumas já concluídas em relação ao uso dessa silagem para os nossos animais. É super importante porque, conforme você falou, é uma oportunidade, uma alternativa viável, já que não é um trigo muito recomendado ali para panificação, não se adapta, mas para a questão ali de silagem, para alimentação, os bovinos, de leite em especial, tem sido bastante eficiente. E aí os resultados também em relação a essa eficiência energética, a resposta do próprio animal e nutricional, vocês já têm esses dados também, Clenderson? Então, nós começamos há uns 2 anos a trabalhar com trigo, nos nossos campos experimentais da EPAMIG, e já observamos que em animais de recria em crescimento, tanto os animais machos quanto as fêmeas, quando a gente fez dietas comparando a silagem de milho com a de trigo, o desempenho foi semelhante e até um pouquinho superior utilizando a silagem de trigo, com dietas padrões, não dietas exageradas, dieta para recria em crescimento, para uso comercial em qualquer fazenda, pequeno produtor, e o trigo se saiu muito bem. Ele tem uma qualidade um pouco diferente do milho em relação à proteína. Ele tem um nível de proteína um pouco mais elevado do que a silagem de milho. E ele tem uma digestibilidade muito boa de fibra. Então, nos surpreendeu bastante nos experimentos. Agora, nós temos alguns experimentos em andamento com vacas de leite. Exato. E aí, quais seriam essas outras, esses próximos passos dessas pesquisas aí em relação ao leite em especial, conforme você colocou aqui, Clenderson? Então, nós estamos fazendo várias avaliações em relação ao uso dessa silagem. O que a gente recomenda, como zootecnista, com experiência de campo, pesquisador, é que ela tem um potencial muito grande, tanto para substituir a silagem de milho em algumas fases da recria, fases de produção de leite, quanto completar uma dieta com silagens de milho para vacas de alta lactação. Então, o comportamento da fibra dela é um pouco diferente da de milho. Então, para vacas de alta produção também, ela encaixa bem numa dieta para completar uma fibra de milho. Então, a gente está fazendo essas avaliações. Em relação ao desempenho, crescimento, foi muito bom os nossos trabalhos. Agora, em relação à produção de leite, a qualidade do leite, o desempenho dos animais, a gente está avaliando a digestibilidade desse material com vaca de leite. Esses trabalhos ainda estão em andamento. Nós já temos 2 trabalhos em andamento, que a gente ainda não concluiu os resultados, mas os animais estão indo muito bem. Bom vocês verem, na prática, realmente ali a campo, o quanto tem sido essas respostas dos animais e que com certeza
deve ser aí comprovado pela ciência. Esses resultados dessa digestibilidade, eles têm previsão para saírem, né? Como é que estão, digamos assim, essa previsão, né, para a saída desses resultados? Sim, assim que a gente, né, termina o experimento, a gente publica os resultados. Então, nós já publicamos, né, até alguns resumos internacionais, tá, em relação aos animais de recria. Nós já temos esses resultados. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente. Tá? Agora, em relação aos experimentos com as vacas de leite, a gente está em andamento, mas assim que for publicado, se for que terminarmos o experimento, a gente vai publicar também. Nós temos uma cartilha também que orienta quem tiver interesse, uma cartilha da EPAMIG, que pode ser, pode pegar ela através do nosso site, epamig.br, tá? Que ela dá toda a orientação como plantar esse trigo, como que é a condução dele, do MGS brilhante, tá? Que ela dá uma orientação muito boa. As unidades demonstrativas, elas têm tido mais ou menos o mesmo desempenho, Clenderson? O que a gente enxergou, né, com o trigo MGS brilhante? Como ele é tolerante à seca, a gente viu como uma oportunidade muito boa de plantar ele na safrinha. O que a Epamig pega? Não é substituir a silagem de milho pela silagem de trigo. É você fazer a silagem de milho, depois plantar o MGS brilhante, para você ter uma quantidade maior de silagem, né, da propriedade, uma alternativa, e não deixar aquele solo descoberto, né, que a gente sabe que o pessoal colhe o milho para silagem e fica um período solo descoberto por falta de alternativas de culturas de safrinha em algumas regiões de Minas. Então ele se adaptou muito bem em várias regiões de Minas, por ele ser tolerante à seca, ele ser de porte alto, né, produzir bastante grãos. E esses testes a gente começou a fazer em várias unidades com o pessoal da Emater, com esse interesse de ver o comportamento dele em diferentes regiões. A gente tem que falar aqui que não existe milagre, né? Tem que ter chuva. Né? Ele é tolerante à seca, mas um pouco de água a gente tem que ter, senão a cultura não desenvolve. Então, o que a gente viu que esse ano teve boas chuvas em algumas regiões de Minas. Então, ele saiu muito bem. Aquele local que teve menos chuva, ele é muito forte, muito resistente esse material. Ele nasce, mas às vezes não desenvolve muito bem. Mas mesmo assim, ele faz uma cobertura boa de solo. Mas na maioria dessas 14 unidades demonstrativas, são 15 unidades demonstrativas, né, em 14 regiões, eles estão indo muito bem, os produtores estão bem satisfeitos. Perfeito, então, muitíssimo obrigada, viu, por sua entrevista aqui. Parabéns aí pelo trabalho da Epamig junto à Emater de Minas Gerais. Quando tiver novos resultados, pode acionar aqui a gente, que a gente faz questão de divulgá-los, tá bom? Muito obrigada, excelente quarta-feira. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau, um abraço.